depois do excesso de chuvas que continuaram castigando aí o estado de Mato Grosso para o desenvolvimento da colheita da soja, na região de Sorriso, no município de Sorriso, foi declarado na última semana estado de emergência. Isso, apesar dos resultados ruins não conseguirem serem compensados na sua totalidade, trouxe algum alívio aos produtores rurais do município, que é o maior município produtor de grãos do Brasil. Para a gente entender o que acontece a partir desse momento, a partir do momento que foi declarado oficialmente o estado de emergência no município de Sorriso, é o que a gente vai entender como é que fica o planejamento dos produtores e como isso impacta no dia a dia do que vai acontecer a partir de agora, principalmente com o plantio do milho safrinha em andamento. Para a gente entender exatamente o que acontece, nós convidamos o Thiago Stefanello Nogueira, que é representante do Conselho Fiscal do Sindicato Rural de Sorriso e também delegado do Núcleo da ProSoja na região, para conversar e nos explicar um pouco mais, nos trazer esse relato mais completo. Thiago, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos ouvintes do Notícias Agrícolas. Para nós é um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada, Thiago. Eu acho que a gente pode usar esse termo, você concorda, Thiago? Trouxe certo, apesar dos resultados ruins e da preocupação ainda muito latente, traz um certo alívio essa declaração de estado de emergência? O que isso, em muita conversa com o Executivo, Legislativo e rodando as áreas e mostrando em loco para eles os problemas, junto com o levantamento aos produtores e às entidades, averiguou uma necessidade de decretar esse estado de emergência. Isso foi sendo um convencimento ao prefeito, ao próprio legislativo, que entendesse, junto com a Defesa Civil. A Defesa Civil foi uma grande parceira nossa e entendeu isso. Mostramos as situações das estradas, as situações das lavouras de soja perdendo, o atraso do plantio do milho. Então, tudo isso conculminou nesse estado de emergência. E, Thiago, o que acontece a partir de agora? Isso traz mais prazo para o produtor dar continuidade a alguns processos, principalmente administrativos? Traz alguma segurança em algum ponto do que acontece a partir de agora? O que isso significa efetivamente para o produtor que está concluindo a colheita da soja e dando andamento ao plantio do milho? Em cima esse decreto, ele conculminou com o que nós já vimos falando para os associados do município e do núcleo, né? Que era o quê? Os produtores que estavam tendo perdas grandes, já estão em cima de ata notarial, fazer um acompanhamento técnico com seus agrônomos, fazer uma RT desses acompanhamentos técnicos, e daí sim, em cima, junto com esse decreto, ele possa fazer uma negociação secundária, alguma coisa de acerto de contas com os seus fornecedores. Tanto, e nós estamos falando de revendas, estamos falando de trade, cooperativas, instituições financeiras, tudo em cima de embasamentos legais. Não adianta o produtor agora, depois da safra colhida, querer utilizar esse decreto de emergência para tentar fazer uma renegociação. É muito difícil isso. O produtor tem que levantar provas da sua situação, tem que levantar fatos em loco do que ocorreu na sua propriedade, se foi por causa das estradas, se foi por causa da colheita, se foi por causa do excesso de chuva e tudo isso. Aí sim, tentar fazer essa parte administrativa, como você falou, junto aos seus fornecedores. E, Thiago, você já consegue ver essa movimentação dos produtores desde que foi feito essa declaração do estado de emergência? Os produtores já começaram a se movimentar nesse sentido de tentar fazer essas renegociações, principalmente essas negociações secundárias, como você falou, com os seus fornecedores, que eu acho que o mais importante nesse momento para garantir também que a próxima safra seja fomentada, né, Thiago? Com certeza. Alguns produtores já fizeram, antes do decreto, isso, né? E essa foi a pressão dos associados, que o sindicato apoiasse essa questão do decreto para dar legalidade em cima de todos esses fatos ocorridos. O que nos preocupa, Carla, é a questão do milho safrinha também. Hoje é dia 16 de novembro. Não, dia 15 de novembro. De março. Vou dar uma... 15, desculpa. 15 de março. E até no dia de hoje ainda temos agricultores plantando milho. Totalmente fora da janela. Na concepção de, primeiro, honrar os contratos, honrar os compromissos financeiros e também ter algum certo ganho devido a esse preço que está o milho nessa safra, né? Claro. Essa escassez de milho, a gente sabe que vai ter
um acréscimo nos preços. Então, esse decreto ele auxilia também o produtor que também tem esses compromissos. Vai resolver? Não. O produtor tem que se embasar em documentos, ele tem que fazer, volto a dizer, tem que fazer uma ata notarial, tem que fazer todo um procedimento legal para daí sim sentar com seus fornecedores e fazer esse acerto de contas, né? Tá. Tiago, com relação ao seguro rural e a pedir né, essas indenizações ou uma garantia de preços, esse estado de emergência declarado tem um peso maior na hora de fazer esses processos com o seguro? Com certeza, até tem uma negociação aí em pré-andamento, o MAPA já deu uma sinalização que dificilmente postergará a questão das datas, né? Mas ainda está a pressão das entidades em cima disso, porque o produtor que fez o custeio de milho nos bancos oficiais, a grande maioria pagou um seguro. E em cima desse seguro, ele tem que se alavancar também, ele tem que fazer para pelo menos honrar um compromisso com o banco. Então, está tendo essa negociação, está tendo essas conversas. Eu acredito que esse estado de emergência ele vem acalentar muito essa situação. Inclusive, na semana passada se falou muito sobre as alterações no zoneamento agrícola de risco climático dessa segunda safra de milho, né, Tiago? Tem sido trabalhado mais esse mecanismo para que possa trazer mais segurança ao produtor também, quando a gente olha para essa safrinha, que uma enorme parte do plantio nacional está fora da janela ideal, né? Nós assim, Carla, se você pegar as entrevistas que eu dei no passado, para vocês mesmo, a nossa grande preocupação é isso, porque nós entramos numa safra de soja de 20 a 30 dias atrasada a data de plantio. Né? Amplitude da área irrigada para a área não irrigada, eu falo por mim, atrasou 32 dias. Nossa. Então, isso é geral, sabe? Então, a produção de milho, a gente sabe que vai ter quebra, por mais que você fala um certo aumento de área aí de 2 a 3%, a produtividade, milho plantado agora, ele precisa de 70 dias, no mínimo, para ter uma produtividade condizente ao investimento, né? Então, a gente sabe que se não chover até abril, final de abril e começo de maio, teremos quebras muito grandes na produção de milho. E o Médio Norte, em especial Mato Grosso, é o grande produtor de milho do Brasil. Né? A gente tanto falava safrinha, hoje a verdade não é safrinha, é mais uma segunda safra. O estado que planta 5 milhões e 700 mil hectares, a grande maioria, a grande fatia do Brasil. Então, é preocupante. A gente sabe que a nossa região da 63 é a que mais planta milho, totalmente atrasado esse ano. Os produtores ainda acreditaram e ainda continuam investindo em tecnologia, continuam colocando adubo na programação, estão na programação dos fungicidas e dos inseticidas. Nós notamos esse ano um grande custo com percevejo e já situações com cigarrinha. Então, tudo isso está mancomunando para que não tenhamos uma safra boa. Certo. Como é que está a questão das classificações da soja, Tiago, e dessa perda de qualidade que inúmeras lavouras tiveram na região? A gente vinha debatendo muito isso na semana passada, né? Essa dificuldade na classificação, nos descontos, essa falta de padronização na classificação, isso ainda está tirando muito sono do produtor aí na região do Sorriso, Tiago? Com certeza, porque a grande maioria já terminou, né? Quem já terminou e não tem armazém já contabilizou essas perdas. E aí certo. Eu te falo com segurança que no mínimo de 15% a 20%. Eu estava até num vizinho meu, ele fala em 17% de perda na área dele, em relação à produção do ano passado. Só em questão de relação a desconto e umidade. E quem tem um armazém, o problema está para frente, porque se colocou soja variado dentro do silo, esse soja não melhora, esse soja só piora a qualidade, por mais que ele tenha um bom funcionamento. E a gente sabe que tem produtores que guardou soja avariado, empresas receberam muito soja avariado. É preocupante a situação, é muito preocupante, porque a gente sabe a escassez do grão e também sabe a qualidade que saiu da roça. Hoje mesmo a gente entrevistou um classificador certificado pelo MAPA e ele falava sobre essa falta de padronização nos serviços de classificação, né, Tiago? E de como isso pode prejudicar o produtor e da necessidade que há de ser transparente e justo esse processo de classificação, ainda mais numa safra como essa, né?
Nós tivemos vários exemplos, assim, a gente tem muita amizade com o pessoal que recebe grãos, tanto trades como armazéns gerais. Soja que o produtor leva no armazém variando de 30% da variado a 7% da variado. A gente não entende como a mesma carga vai dar essa variação, né? Então, infelizmente, hoje não se tem uma norma legal que a gente teria um robô que vai lá, classifica e meça, né? Claro. Tem que ter todos os parâmetros internacionais para mudar isso. Não é simplesmente os produtores quererem mudar, ou a trade agora, vamos mudar porque o produtor quer, ou vice-versa. Não é assim. A gente que está nas entidades sabe que não é assim. É todo um mercado, toda uma cadeia lá na ponta que consome esse farelo, esse grão, que também precisa de respaldo. Então, é preocupante, a normativa tem que partir do Ministério. Essas mudanças têm que ser partir do Ministério, dos órgãos federais, em concomitante com os parceiros comerciais fora do Brasil, que a nossa grande maioria do nosso volume de soja é exportado. Então, tem que chegar lá no chinês ou no europeu e dizer, soja está assim, vocês querem? Vamos combinar desse jeito agora? Então, isso não é do dia para a noite, Carla. A gente sabe disso, é uma briga ad eterno, né? Enquanto não tiver uma padronização diferente nisso, anos bons, todo mundo dá risada. Anos ruins, muitos choram, né? E alguns sorri bastante. Infelizmente, essa dor a gente vai ter que passar enquanto não ser mudado essas normativas. É verdade. A gente está acompanhando todo esse desenvolvimento e a gente espera dar essa notícia o quanto antes, dessa regularização dessas normativas. Tiago, para a gente concluir a nossa conversa, como é que está a questão climática por aí? Como é que foram esses últimos dias? As chuvas, enfim, deram uma trégua para a região do Sorriso para que os trabalhos de campo possam evoluir? Desculpa essa risada, porque assim, Imagina, você é de agora, casa, Tiago. agora que basicamente todo mundo acabou a colheita, o sol saiu, sabe? Olha só que ironia. Não, é dar risada, porque tinha que chorar, né? Chorar já choramos, Tiago. Hã? Chorar já choramos. A verdade é assim, hoje é segunda-feira, dia 15 de março, e o tempo está firme, ontem também já estava firme, só que a grande maioria, vamos botar em 98%, 99% dos produtores já terminaram a safra, né? O que deixou para colher agora é aquele soja que já não dava padrão há uma semana. Agora vamos torcer para que não falte o milho, cara, sabe? Hoje estava brincando com um amigo meu aqui na fazenda, estamos aqui 3 dias sem chuva. Até estamos estranhando, porque ultimamente era todo dia chovia. Assim, espero que daqui 20, 30 dias nós não estejamos relembrando esse decreto em relação ao milho. Eu espero que isso não aconteça, porque a situação, milho plantado no dia de hoje, falo por mim, nós estávamos ajudando um vizinho. Hoje nós terminamos o plantio dele porque terminou a colheita no domingo. Então, é muito preocupante. Nunca aconteceu isso na história da segunda safra, da safrinha de milho aqui na nossa região. Tiago, a gente observou aí muitos anos grandes profissionais da engenharia agronômica tentando entender quais seriam, de fato, os melhores momentos para se plantar. Alguns, inclusive, acreditavam que algumas regiões do Brasil, alguns produtores estavam adiantando demais o plantio da safra de soja, claro, na tentativa de fazer essa segunda safra de milho, que hoje é a maior safra do Brasil. Você acha que há regiões que adiantam demais, de fato, esse início do plantio da soja? Não digo que é o caso de Sorriso, mas você acha que há regiões que estão aí tentando ir um pouco contra as leis da natureza ali, Tiago, e adiantando demais, ou não? A tecnologia, a inovação e a ciência já permitem que algumas variedades sejam semeadas nessas fases em que estão sendo e que está tudo dentro do que é permitido não no sentido de legal, mas que é possível fazer na sojicultura. E a gente vê o produtor que faz 2 safras, soja e milho, ele no mínimo tem que respeitar o vazio sanitário, que é dia 15 e 16 de setembro. Sim. Né? Aí vamos supor que o produtor coloque o material de 90 e poucos dias, ele vai plantar esse milho na virada do ano. Olha, tecnicamente falando, o pessoal mais da área de milho fala que é um pouco cedo, que pode avariar a questão dos grãos. Hoje as variedades já são diferentes. O manejo na nossa região, há 5 anos atrás, não se falava em fazer 2, 13 fungicidas, com mistura, com um monte de fungicida, e hoje já se faz. Hoje o investimento no milho é de tanto a maior que no soja para produzir.
Antigamente, você falar em botar aí 200 quilos de 20,020 e olha lá. Hoje temos produtores que já colocam quase 800 quilos ou até 1 tonelada buscando produtividade em cima do preço que está. Em relação a essa técnica, eu acho que a parte, vamos falar assim, no agricultês, a parte mercadológica, ela se sobressai. Enquanto os milhos estiverem valendo nesse jeito, o produtor vai tentar antecipar o soja, vai arriscar no plantio da soja e também para plantar o milho safrinha mais cedo, não correndo o risco em nenhum ano que nem esse é o nosso, faltar chuva no final. O que nós estamos muito preocupados, isso acho que é um tema que o próprio Notícia, vocês podem estar levantando, cara, essa questão do milho primeira safra no Mato Grosso. Se nós não cortarmos esse milho aí de primeira safra, não tiver um vazio de milho, um bom controle de plantas tiguera de milho no soja, nós ficaremos inviáveis na produção de milho por causa da cigarrinha. Já tem relatos de produtores que já estão achando cigarrinha, muitas áreas ela não está contaminada ainda como cutis, mas a gente sabe que na extensão de milho que existe no Mato Grosso, se nós viemos com viés de milho safra, com certeza nós estaremos antecipando os prejuízos enormes que o milho no Mato Grosso pode ter. Já começou essa discussão sobre uma possível necessidade do vazio sanitário para o milho e os problemas com a cigarrinha esse ano, eles chamam muita atenção e trazem e abrem aí um novo debate para a cultura do milho nesse momento e daqui para frente, né, Thiago? Com certeza. A gente notou esse ano, que foi um ano de pouca chuva, que os milhos não emergiram nas áreas de soja no cedo. Aí o pessoal plantou mais tarde a soja, já tinha aqueles milhos guacho, muitos resistentes a R, não controlou, o glifosato não controla, então o manejo ficou difícil. Então ela vai ter essa ponte verde. Se nós não cuidarmos ou não fizermos um manejo muito bom nisso, você pode ter certeza que teremos problemas sérios, além do percevejo. Eu falo por mim, eu estou com quase 5 aplicações para percevejo aqui na minha área. Esse ano nós temos milho do começo de janeiro e vamos ter milho agora do dia 15 de março. Nós estamos falando em 3 meses plantando milho. Então nós vamos ter milho que vai ser colhido em maio e vai ter milho que vai ser colhido no final de julho. A amplitude está muito grande, Se não tiver controle na área de tiguera, no milho tiguera, em tudo isso, olha, eu não sei para que lado nós vamos ir, porque o custo nosso vai ser muito grande. Tiago, a gente está acompanhando toda essa situação de vocês por aqui. Mais uma vez, nós já temos nos falado bastante nos últimos dias, mas mais uma vez, e agora ao vivo, quero deixar as nossas portas aqui abertas no Notícias Agrícolas para você, para todos os produtores de soja de Mato Grosso, para que a gente continue relatando essa situação e, principalmente, leve adiante as informações sobre a realidade da safra 2021 de soja de Sorriso, essas dificuldades para a segunda safra de milho. Mais uma vez, eu quero deixar aqui o nosso espaço aberto para que vocês façam esses relatos e atualizem esses relatos para que a gente possa levar essas informações adiante, cada vez mais próximas da realidade. Não podemos estar aí com vocês em loco, mas o espaço está aberto para vocês trazerem atualização dessas informações, a gente divulgar, né, os problemas e as dificuldades, que eu acho que é isso que é importante, né? A gente não só noticiar, infelizmente, safras recordes, que é sempre boa notícia, mas os problemas também têm que ser registrados para que os resultados e as soluções comecem a aparecer, né? Obrigado, Carla. Obrigado, Notícias Agrícolas. Vocês são um parceiro do produtor, um parceiro do campo, e que precisar de nós aqui na região de Sorriso, estamos em pé à ordem, tá bom? Grande abraço. Obrigada, Thiago. Um abraço para você, bom trabalho. Aproveita o sol, vai plantar seu milho. Obrigado. Obrigada, até mais. Conosco, então, Thiago Stefanello Nogueira. Ele é representante do Conselho Fiscal do Sindicato Rural de Sorriso e delegado do núcleo da ProSoja lá na região. Nas últimas semanas, nós viemos noticiando aqui no Notícias Agrícolas todas essas dificuldades com a soja que começou a apodrecer no campo, o excesso de chuvas fazendo a soja brotar na vagem. Foi realmente um momento bastante difícil para a gente, né? A gente gosta de trazer as notícias positivas, as boas notícias de safras e tudo mais,
mas essas notícias também elas têm que ser registradas para que a gente se lembre das dificuldades que o setor também enfrenta. Então, é determinante que a gente faça esse trabalho de comunicação e de que a gente leve a realidade da safra brasileira para muito mais além das fronteiras do Brasil. É importante, inclusive, com o Thiago e outros produtores e outros elos da cadeia produtiva da soja, eu estive junto deles e junto da nossa equipe de Notícias Agrícolas, trabalhando, inclusive, na formatação desse conteúdo em inglês também nas redes sociais, para que a gente pudesse fazer com que essas informações tivessem um alcance maior. Mais uma vez, o Notícias Agrícolas está com seu espaço aberto não só para Sorriso, mas para qualquer e toda região que esteja não só trazendo super safras ao Brasil, mas que também esteja enfrentando problemas. Nós queremos e precisamos registrar esse momento. Fato é que em Sorriso, depois de declarado o estado de emergência, nós tivemos também a colocação dessas possibilidades de negociações secundárias, de renegociações dos produtores rurais com os seus fornecedores e compradores. Então, se você está passando por isso, como bem colocou o Thiago, você precisa reunir provas do que aconteceu com a sua lavoura, do que aconteceu na sua propriedade. Fotos, vídeos, laudos e tudo mais. Isso vale também para as negociações e para os processos administrativos, como o seguro rural. Mais do que isso vale também para o que está acontecendo agora com o plantio da segunda safra de milho, uma vez que há uma enorme parcela dessa segunda safra sendo semeada fora da janela ideal. Hoje é 15 de março. Para o estado de Mato Grosso, o ideal seria concluir o plantio da safrinha até o final de fevereiro, e nessa primeira quinzena de março ainda há milho sendo semeado por lá por conta desse atraso no plantio da soja, depois na colheita e agora no plantio da safrinha de milho. Então, muita atenção, reúna essas informações, esteja assegurado, isso que é o mais importante. As chuvas deram uma trégua lá em Sorriso, tem sol com a colheita concluída da soja, o sol chegou e está dando espaço, então, para que o plantio do milho avance. Isso é uma boa notícia, tomara que continue assim e que, como também colocou o Thiago, essas chuvas não faltem lá no desenvolvimento e no enchimento de grãos e conclusão dessa segunda safra. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.